crianças, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Mônica e hoje nós vamos falar de um movimento que foi muito legal nas artes. O nome dele é pontilhismo. Será que é possível a gente criar arte, fazer incríveis pinturas utilizando só um ponto? Muitos artistas, gente, utilizaram desse elemento gráfico para criar obras de arte. Mas antes da gente pensar nisso, exatamente nesse ponto, vamos tentar entender um pouquinho sobre umas mudanças que aconteceram na arte. Há muito tempo atrás, os artistas, eles utilizavam técnicas que a gente chamava de academicismo. O que era o academicismo? É aquela forma de pintar em que parecia muito real, muito próxima de uma realidade, quase um retrato. Para isso acontecer, o artista tinha que dominar muitas técnicas de pintura. E isso era muito interessante e foi muito importante durante a história. Só que teve um momento em que a arte começou a se revolucionar. E teve um movimento chamado impressionismo, que ele veio mostrar um pouco das sensações que as cores e a natureza passavam para nós. A partir daí, a arte nunca mais foi a mesma. E o movimento que nós vamos trabalhar hoje aconteceu dentro do impressionismo. Vamos aprender um pouco mais dele e dos artistas que trabalharam essa técnica dos pontinhos. Então vamos lá, crianças. Antes da gente entrar realmente no pontilhismo, nós precisamos falar de um movimento que funcionou como um degrau para chegar até ele. E para muitas outras artes, que foi o movimento do anteriormente, antes do impressionismo chegar, a arte ela era muito voltada para um estudo técnico mesmo, muito real e ser muito profissional e com relação às técnicas acadêmicas, tanto que era chamado de academicismo, tá? Nada de mal nisso, mas a arte ela começou a não ficar satisfeita só com isso e tentou criar outros ramos. Então, um grupo de artistas, ele começou a trabalhar a luz nas coisas. Eles não pintavam exatamente os objetos em si, mas eles queriam pintar as sensações desses objetos. Eles eram praticamente, gente, cientistas, para vocês terem uma ideia, cientistas da arte, vamos chamar assim. Esse homem aí que eu apresento na foto, e ele foi muito importante. Alguns até chamam ele de pai do impressionismo. Por quê? Ele criou uma obra, né? E essa obra, ela tinha uma importância muito grande. Ela se chamava Impressão Nascer do Sol. Ele chamou um grupo de amigos que estava trabalhando nessa mesma perspectiva que ele, de criar obras assim, e fez uma exposição. Um crítico de arte foi lá e fez uma crítica muito ruim com relação à exposição e a essa obra. Ele falou assim mesmo: é só um esboço, é só um rabisco, ele só quer passar uma impressão. Então eles observaram isso e pegaram desse momento negativo, dessa crítica negativa e transformaram no que hoje é chamado de impressionismo. Ele falou: é só uma impressão, então vamos chamar de impressionismo, né? Basicamente isso. Então, a partir dessa obra aí, nasceu esse movimento. E observem bem, no impressionismo, eles não tinham mais tudo certinho. Vocês não veem contorno, por exemplo. Porque a luz, ela está em todos os lugares. A luz, ela não tem uma forma. Então, como é que eu vou pintar a luz? Eu vou pintar a luz da forma como ela é. Eu não preciso desenhar o contorno das coisas, já que eu quero pintar a sensação, ou como ela transmite isso, como a luz bate nos objetos. Então, a maioria das obras impressionistas não usavam preto. Tudo isso que eles faziam é uma questão de física até, gente. Vocês vão estudar quando ficarem mais velhos. É uma questão que chamam de óptica. É uma ilusão. As cores, elas mudam a partir das tonalidades da luz, digamos assim. E como ela vai refletir nesses objetos. Vamos ver agora, então, o pontilhismo mesmo, tá? Bom, o pontilhismo, gente, ele foi um movimento que nasceu a partir do impressionismo, tá?
Eles queriam, assim, observar que uma pincelada de uma cor do lado de outra pincelada de outra cor, como pontos, pinceladas curtas, numa certa distância, os nossos olhos iam misturar aquelas cores. Parece confuso, né? Mas não é. Imaginem assim: se eu tenho uma bolinha azul e eu coloco ela do lado de uma bolinha amarela. Se eu afasto essas duas bolinhas para bem longe, a minha visão, vendo elas de longe, vai ver elas verdes. Por quê? Porque amarelo e azul dá verde. Eu imagino, se eu tivesse nessa época, eu ia achar que era muita loucura isso, mas não é. Isso aí é ilusão de ótica, tá? E o pontilhismo, ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar a justaposição das cores. Essa é a palavra, tá? São as sensações delas, os espaços entre elas que vão misturar e criar as imagens. Então, não tem contorno de jeito nenhum no pontilhismo, tá? É a distância da nossa visão que vai conseguir ver a imagem. Se a gente vê de pertinho, a gente não consegue entender o que é. Isso é fantástico. É muito impressionante, na verdade. Um exemplo aqui, essa obra. Vocês estão vendo só pontos, né? A gente vê aí verde, a gente vê laranja, amarelo. Ele não mistura as cores. Ele coloca elas uma do lado da outra. Então, olha, eu vou começar a distanciar para vocês essa imagem e a gente vai ver o que ela forma. O que é, na verdade. Observem bem. E aqui temos uma obra, né? Um homem. Esse é um autorretrato de um dos artistas que nós vamos trabalhar. O primeiro artista que nós vamos trabalhar se chama Jorge Seurat. Ele foi um pintor, ele é considerado um pioneiro do movimento pontilhista. Como assim? Ele foi um dos primeiros. Antes mesmo de delimitar e dizer assim, olha, existiu o pontilhismo, ele já fazia esse experimento, tá? Então, ele pode se chamar de pioneiro desse movimento. Então, ele trabalhava muito essa questão de colocar as cores uma do lado da outra, tá? E assim verificar o como a nossa visão conseguiria juntar essas imagens. Então, ele foi um homem muito importante desse universo aí, dessa criação artística. Vamos acompanhar algumas das obras do como foi a evolução desse artista. A primeira obra que eu trouxe foi essa, se chama O Cavalo e Gato. Eu não sei onde está o gato nessa obra, mas o nome da obra é Cavalo e Gato. E aí, ela é de 1884, tempão, né? Essa obra aí, gente, ainda não era chamada de pontilhismo, mas vocês conseguem perceber os movimentos da pincelada nessa obra? Ele está preocupado aí em criar um contorno do cavalo, contorno da árvore, contorno de todo esse espaço? Não. Ele já estava fazendo que nem os impressionistas, fazendo só as sensações, mostrando a luz nesses objetos, nesses lugares, nesses seres, tá bom? Então, o Seurat, ele experimentou o impressionismo, depois ele foi adaptando para essa nova forma de criação, tá? Que foi a do pontilhismo. Aqui ele já tem uma coisa mais fechada, né? A gente não vê tanto uma pincelada, a gente já consegue ver que ele trabalha os pontos e brincando com essa questão da luz. Ele não está misturando tinta aí, gente. Ele está colocando tinta um do lado do outro. Esse quadro se chama O Grande Passeio no Rio Sena. Ele retratou muito esse rio várias vezes, várias obras dele. Vocês vão encontrar algumas aqui. Essa obra, ela é muito clássica dele, é a Torre Eiffel. E aí vocês conseguem ver mais ainda esses pontos. Aí ele já era considerado do pontilhismo, tá? E ele trabalhava só com a tinta, basicamente, e fazia esse experimento. Será que vocês conseguiriam fazer isso? Criar uma iluminação em algum objeto, em algum espaço, só colocando pinguinhos de tinta um do lado do outro? É um exercício e um grande desafio, mas é possível sim. Essa daí é a obra mais clássica dele, gente.
Vocês já devem ter visto em livros, e vocês vão ver muito isso ainda no futuro de vocês, em provas, em vestibular. É um dos quadros mais famosos dele e todinho esse quadro foi feito em pontos. São tudo pontinhos. É o pontilhismo ainda. Ela se chama Tarde de Domingo, na ilha de Grande Jata, de 1886. Eu tenho certeza que vocês já viram essa obra e tem no livro. Ela é fantástica. Eu tentei encontrar alguma imagem que mostrasse detalhe dos pontinhos, mas eu não consegui encontrar, infelizmente. Mas acreditem, são pontos. Eu vou mostrar para vocês a dimensão dessa obra. Olha só. A técnica do pontilhismo, gente, ela pode se tornar um pouquinho cansativa, mas não é um trabalho para se fazer em um dia, tá? Quando vocês forem realizar isso, tenham paciência de fazer aos poucos, porque é um trabalho que você precisa ter calma, tranquilidade, de estar em paz para conseguir começar e finalizar. Olha o tamanho da pessoa com relação à obra, né? Então, durante muito tempo, ele ficou criando esses pontos e quanto mais distante eu fico dessa obra, mais eu consigo enxergar ela, porque esse é o efeito do pontilhismo. O próximo artista que nós vamos estudar é o Paul Signac. Esse artista ele é considerado um dos maiores artistas do pontilhismo, tá? Então, ele foi uma figura assim, totalmente importante. E as obras dele, vocês vão ver que os pontos, eles são bem mais coloridos, bem mais espalhados do que a do Seurat. Então, não é difícil você identificar. O do Signac, por exemplo, desse artista aí, fica muito parecido como se fosse canetinhas. Vocês podem experimentar também fazer pontilhismo canetinha, nós vamos fazer isso. Então, a gente vai conhecer um pouco das obras dele, tá? Para que a gente consiga saber diferenciar das obras do Seurat, tá ok? Então, a primeira obra que eu trouxe dele se chama Red Buoy, que é de 1895. Observem só as cores, como elas são mais alegres. E aqui ainda dá para ver uns pontos bem maiores, né? Com umas pinceladas um pouco maiores, digamos assim. Vocês vão ver depois que esses pontos ele vai diminuindo. Aqui, por exemplo, não parece muito canetinha? Parece muito caneta hidrocor. E vocês podem experimentar fazer isso. Ele criou essa obra sobre Notre Dame, né, a partir de uma outra visão diferente. E ela é super detalhada, gente, super detalhada. E sempre trabalhando esses pontos um do lado do outro para causar esse efeito mesmo. É de propósito essa sensação de granulado nas obras, né? É para mostrar esse efeito, essa ilusão. Aqui tem um retrato que eu acho fantástico, que é o retrato de Félix Fénéon. Esse cara aí, ele foi um cara muito assim reverente da época, ajudou muito esse movimento do pontilhismo, que também ficou conhecido como neo-impressionismo, que é o novo impressionismo que eu mostrei lá no início. Então, ele foi um crítico de arte, que ele que criou o termo de neo-impressionismo para essas pessoas aí que estavam fazendo pontilhismo. E ele ajudou muito eles, sabe? Então, ele fez essa homenagem para ele. Olha que lindo e colorido lá atrás, né? Eu achei muito fantástica essa obra. Imagina o trabalho que deu de fazer esses pontinhos, gente. E aqui, para finalizar, esse artista, a Árvore de Bem-aventurança, de 1893. Vocês conseguem perceber alguma coisa desse tipo de obra com algo que vocês gostam na atualidade? Por exemplo, jogos de videogame? Esse é que eu queria que vocês percebessem, tá? O pontilhismo, gente, alguns dizem, e eu acredito também, ele foi o precursor das técnicas de pixelização, de pixels, e também da separação cromática para televisão. Então, os pixels que nós conhecemos no celular, na televisão, computador, em jogos, eles foram ideias que passaram a existir graças a essas técnicas que a galera do pontilhismo criou. Não é incrível isso? Então, vamos lá aqui. Isso daí já é a tecnologia, né? Utilizando
esses conceitos do que foi na arte há muito, muito tempo atrás e criando essas novas obras, essas novas funções, né, para essas questões do ponto. O pixel é uma coisa muito trabalhada hoje em dia ainda, gente, não é uma coisa antiga. Mesmo que a gente tenha aqui, por exemplo, muitas coisas que já fizeram parte da nossa vida, né? Ainda é muito frequente isso no nosso dia a dia. Tanto que tem algo que vocês utilizam bastante ou utilizavam muito e também faz parte desse cenário de pixel art, que é o Minecraft, né? Minecraft é um exemplo bem atual de como a gente pode trabalhar os pixels, os pontos, como desenhar. A gente precisa criar os objetos lá, né? Criar os recursos para desenhar e criar cenários que a gente consegue perceber e visualizar melhor quando está à distância. Quando a gente consegue visualizar do alto ou distante, a gente vê melhor o que foi que a gente criou, não é? Essa é a noção aí do pontilhismo. Espero que vocês tenham entendido. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse momento da arte. É sempre muito interessante estudar o pontilhismo, tanto por essas questões de ilusão de ótica que eles queriam causar, quanto pela forma como ficam as artes, cheio de bolinhas, né? Cheio de pontos um do lado do outro e causa esse efeito todo que é impressionante. Então eu vou propor uma coisa para vocês realizarem em casa. Vocês vão pegar as tintas que vocês tiverem, peguem cotonete, um cotonete para cada cor. E tentem criar uma obra, uma paisagem ou um objeto só utilizando pontos, utilizando a tinta e a pontinha do cotonete. Vai ser muito divertido, tenho certeza, e vai ser um desafio, né? Então vamos lá, gente. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e até mais.